Fala galera, eu tô aqui para apresentar o Pô de Praça. Eu sou o Paulo, tô aqui com a Alice, Oi. com o Gustavo Oi. e com o PH. E E a gente vai falar sobre o povo chinês. Podemos começar? Tá. Sim. A China, por ter um território de grande extensão, um passado historicamente rico e uma população de 1,4 bilhão de habitantes, possui uma importante diversidade cultural. E por ser um país que apresenta um grande crescimento da economia, na atualidade a China atrai olhares de pessoas do mundo inteiro. então, por conta disso, a gente decidiu falar um pouco sobre a China. A China é uma das nações mais importantes do mundo atual e tem uma história riquíssima que se inicia com poderosas dinastias que governaram a região na antiguidade. As primeiras três dinastias da China foram Xia, Shang e Zhou. Primeiramente, ela é uma das civilizações mais antigas do mundo, e historiadores afirmam que a civilização chinesa possui mais de 4.000 anos de idade. Os registros mais remotos do povo chinês comprovam a sua formação múltipla, marcada pela influência de vários povoados que habitavam pioneiramente o território e estabeleceram-se nas proximidades do Rio Amarelo. A civilização chinesa foi responsável pela criação de importantes invenções até o século XV. Os chineses ocuparam posição destacada na produção intelectual e tecnológica. Então, a China era habitada desde os tempos pré-históricos. No início do período neolítico, agricultores estabeleceram-se no Vale do Rio Amarelo. Por volta do ano 3000 a.C., já havia comunidades agrícolas sofisticadas no território chinês. Por volta de 1600 a.C., constitui-se a primeira dinastia chinesa, a Shang. Além da avançada agricultura, esse povo construiu palácios de madeira e desenvolveu a fábrica de objetos em bronze e porcelana. De forma simples, a história da China pode ser descrita assim. A presença humana remonta ao período neolítico e as primeiras vilas começaram a surgir em 5000 a.C. As primeiras três dinastias chinesas foram a Xia, Shang e Zhou. No século XIII, a China foi conquistada pelos mongóis e lideradas por Kublai Khan. No século XIX, a China sofreu intervenções imperialistas que tiveram nas guerras com o seu grande símbolo. A Revolução Chinesa de 1949, liderada por Mao Tse-tung, levou o Partido Comunista da China ao poder. Agora a gente vai falar sobre os principais aspectos e as características da cultura chinesa. Começando pela escrita, que foi baseada em desenhos que representam ideias, objetos, sentimentos e etc. Também tem o idioma que é o mandarim, o dialeto mais falado da China, porém existem outros, como por exemplo, cantanos, dialetos, xiaolin, quedin, gan e entre outros. Na China também existe uma grande diversidade religiosa. As principais religiões são o confucionismo e o taoísmo, que são considerados também como filosofias da vida, o budismo, o islamismo e o cristianismo. Sim, na alimentação se utilizava molho shoyu e o mais conhecido arroz, peixe, carnes vermelhas, broto de bambu e legumes. Tem também uma espécie de biscoito fino e crocante chamado rolinho de primavera, que é um dos alimentos chineses mais conhecidos no Ocidente. Um alimento consumido na China é considerado exótico no Ocidente, é a carne de cachorro. Outros alimentos consumidos pelos chineses e não muito comuns no Ocidente são a carne de cobra, o escorpião, besouros e o cavalo marinho. Uma coisa também muito interessante é a China. Vamos pensar um pouquinho assim nessa relação de vocês falaram antes de a gente chegar na diversidade dos tempos assim, mas vamos pensar primeiramente na relação de alimentos, como vocês comentaram agora, como curiosidade, tá? Uma curiosidade até bem válida. Vocês já pararam para pensar ou se questionar por que naquele território, naquela região, tá, no caso dos chineses, até mesmo dos japoneses, se tem o consumo de alguns animais que para nós ninguém gosta de ver, ninguém quer ver, todo mundo quer matar,
E para eles não, eles gostam de consumir, que é no caso do escorpião, Cachorro. a formiga. Não vou nem chegar no cachorro ainda, mas escorpião, formiga, outros insetos ou aracnídeos que para nós é estranho, mas para eles é cultural. Vocês chegaram a se questionar o porquê que acontece isso? Né? É uma relação bem importante, porque naquela região, quando eles se espalharam para o mundo, quando eles vão ao mundo, né, em relação no expansionismo lá no período pré-histórico, eles vão encontrar somente esse tipo de alimento. Esse tipo de alimento, como é que eles vão se alimentar? Pô, eu encontrei só isso, eu preciso comer. Então eu vou me alimentar disso. Virou cultural. E aí, através dos anos, essa cultura foi acabando desenvolvendo, tipo, olha, eu sempre comi isso, por que eu vou parar de comer isso? Eu acho isso bom, eu continuo. Por isso que Sim. até hoje eles acabam se alimentando. A questão da carne de cachorro, existem alguns mitos, tá? Não é nem tão verídico, mas também não pode se levar tanto para o ficcional. Um dos maiores mitos é que o consumo de carne de cachorro é um mito, tá? Se dá devido a uma grande quantidade de cachorros que tinha na China e como eles não tiveram controle sobre essa chamada praga de um monte de cachorros, eles começaram a consumir os cachorros. É um mito, tá? Que leva dentro da religião chinesa, dentro da história chinesa, leva essa questão também. Mas, segue o baile. Uma coisa também muito interessante é a arte na China, onde é marcada pela beleza dos vasos cerâmicos pintados artesanalmente, com motivos culturais da China. A arte em cera também é muito aspecto importante, porque os pintores chineses destacam em suas telas as belezas naturais da China e aspectos mitológicos. Uma coisa muito legal é a música na China, que é tocada com a utilização de vários instrumentos, como o mais importante sendo a flauta, instrumentos de corda, gongos, tímpanos e pratos. Eu acho legal que os chineses contribuíram muito para o desenvolvimento do conhecimento no mundo todo. E com suas invenções como papel, pólvora, lâmina de navegações, estribo, pulo, bússola e etc. E uma curiosidade é que o calendário chinês ele tem base com o ciclo solar, que é o movimento do Sol, e o lunar, que é o movimento da Lua. Portanto, é considerado um calendário misto, que também é conhecido como lunisolar. Os vestimentos mais tradicionais da cultura chinesa são o Yanfu, da etnia Han, e o Qipão, conhecido no ocidente como Cheongsam. É isso. E acabou. Então, olha só. Vocês falaram de uma questão de uma linha do tempo. Vamos tentar traçar uma linha do tempo da história chinesa, tá? Que é sempre bom a gente conseguir se orientar em tempo e no espaço. Vocês trouxeram para nós a questão de uma dinastia através do Rio Azul e Rio Amarelo, certo? Certo. As principais cidades, as grandes cidades se desenvolvem no Rio Amarelo. Beleza? E aí tudo bem. Nos períodos antigos, lá nos períodos dinásticos, das primeiras dinastias chinesas, a gente tem a construção da muralha da China, tá? Que ela tem toda uma mitologia, um simbolismo para isso, na questão de espantar os inimigos, e hoje ser considerada uma das 7 maravilhas do mundo contemporâneo. Vocês terão noção, não é nem do mundo antigo, é do mundo contemporâneo. O mundo antigo tem outras maravilhas do mundo antigo. Mas aí eu pergunto para vocês, o que trouxeram para nós, os chineses, tá? A não ser algumas guerras do século XX, do século XIX e do século XX, e principalmente um dos principais elementos para a navegação ultramarina do século XV e XVI. Vocês viram que vocês falaram do calendário luno-solar, certo? Esse calendário ele traz também a questão dos anos do Ano Novo Chinês. O Ano Novo Chinês não é que nem o nosso. Eles são baseados em 12 animais. Não lembro de cor agora quais são os 12 animais, mas são dragão, Tigre, porco,
coelho, então são diversos, mas cada um tem um simbolismo. Ah, o cara que nasce, a pessoa que nasce no ano novo do coelho tem certa característica, do cavalo tem certa característica, do dragão, do porco, do coelho, assim por diante. Então isso já traz para nós uma cultura totalmente diferente do Ocidente. E o que tem nesse ano novo? Qual é a grande festividade? Que é legal de ver? Não tem muito fogo de artifício. As apresentações são legais. As festas, que é De lançar do balão as velas no céu. tem essa relação. Os mascotão, que Essa questão das velas é toda oriental. Tá? É Taiwan, a própria China, Taiwan, um pouco da Tailândia também tem essa cultura oriental. Mas eu quero dizer para vocês é que vocês falaram da questão das festas dos dragões. os fantochão, os fantoches grandes. Das fantoches e também de explosões. Pólvora. A pólvora foi desenvolvida pelos chineses e foi trazida para nós pelos mares, pelas navegações. E uma das coisas que não entra muito nisso daí também é a relação da cartografia. A cartografia a gente diz que foi europeia, mas as primeiras cartografias surgem através do povo chinês. Né? Então essas são características que vocês vão ver assim que tem desenhos, tem filmes, tem séries que são bobas assim pra gente ver, mas elas ilustram para nós também um pouco do conhecimento da cultura. É isso mesmo. É isso. É isso. Então acabamos aqui o nosso podcast. Agradeço a presença dos participantes aqui do grupo, da Alice, do Gustavo e do Pedro. E é isso, acabou.